uma característica diferente, nas finais do Paulistão contra o próprio Palmeiras. O primeiro jogo que o São Paulo detonou o Palmeiras, teve a chance de fazer mais um gol no final e não fez, se eu não me engano, com o próprio Caleri, me foge agora. Eu não lembro quem foi, mas sei que acabou tomando um. E acabou tomando um gol do Palmeiras no final. Aí o que o Palmeiras fez na volta? Detonou com meia hora, já estava 2-0. O que então, também, né, Abel, não justifica você levar uma piaba de 4-0 no segundo jogo, né? Não justifica, mas eu estou dando um exemplo de outro time, que obviamente está num momento melhor, mas o São Paulo, são vários fatores, eu acho que o São Paulo tem que analisar. 4 jogos seguidos aconteceu a mesma coisa? O que é? Nós estamos cansando no segundo tempo? Nós estamos recuando demais? A gente está perdendo a chance de matar o jogo? Eu acho que é tudo isso combinado, hein? Mas para mim tem uma explicação que é existe uma Caleri dependência não no jogo do São Paulo. O São Paulo produz muito, o São Paulo cria. Como o Rogério falou, existe construção de trás para frente, um time que consegue trabalhar bem a bola, mas existe uma Caleri dependência na definição de jogo. Quando o Caleri não define, quando ele não garante o resultado... Afunila no Caleri. Né? Não há jogadores no São Paulo que decidem hoje. Luciano, por exemplo, teve uma cabeçada para fazer o segundo gol, a cabeçada deu em nada lá na pequena área. Você sabe quem discorda de você? O Caleri. O que ele disse ontem após do jogo, ele jogou muito mais a culpa na defesa do que nos gols perdidos, não foi? Foi. Não estou nem dizendo que você está certo ou estou errado. Ou está errado, só estou dizendo assim, a sua análise é interessante, mas o Caleri... O personagem da sua análise, ele pensa diferente. Mas é preciso observar que o São Paulo, quando tem... Olha o que disse o Caleri aí, rapidinho, desculpa, Breler. Fizemos um baita primeiro tempo, construímos muitas jogadas, mas no segundo tempo não sei o que aconteceu. Mas, de novo, cedemos gol e time que cede gol não vai ganhar nunca. Então, mas para mim, não pode simplificar só como um problema de defesa. O São Paulo tem tido problemas defensivos há muito tempo. É difícil de resolver isso quando é um problema crônico. Mas quando você tem 10 finalizações no primeiro tempo contra uma do adversário, mais de 60% de posse de bola, significa que seu time criou, que seu time teve domínio e não conseguiu matar o jogo. E aí uma hora vai estourar na defesa. Então, isso precisa ficar bem claro. O São Paulo precisa de mais jogadores que façam par com o Caleri na hora de matar. Não pode depender só dele para colocar a bola para dentro. E aí, o Luciano não está matando o jogo. Teve 2 oportunidades contra o Avaí no começo do primeiro tempo, não fez. Não tem sido aquele Luciano que a gente já viu de outros tempos. O Éder não é esse definidor. O Alisson, quando joga, muito menos. Não é um jogador de marcar gols, de estar ali para botar a bola para dentro. Então, se é só o Caleri ou depender do Reinaldo para bater pênalti, é muito pouco para um time que cria tanto. Então, o São Paulo precisa, talvez até mirando na janela do segundo semestre, buscar jogadores que tenham repertório de finalização. Eu tenho um minutinho. Ele mandou indireta para o Luciano sobre as firulas. Será que ele vai pegar um banco domingo? O Luciano é uma questão do São Paulo hoje em dia, né? Que é o cara mais adorado pela torcida. Agora, talvez o Caleri tenha pego esse lugar. Mas é o cara que todo jogo Luciano, e todo mundo adora o Luciano. Tem uma história interessante no São Paulo, fez o gol do Campeonato Paulista, no título e tal. Foi o cara mais importante da época do Diniz. Mas ontem já teve gente falando que ele firula demais, reclama demais e tá jogando de menos. Eu acho que o Luciano, embora essa carapuça possa servir também em outros jogadores, como o Rodrigo Nestor, por exemplo. É um jogador fundamental que o Rogério gosta tanto, né, e é fundamental para o time também. Abusa muitas vezes o lance de efeito, né? É que o Luciano, né, Tironi, agora titular, digamos assim, toda essa sequência de jogos fora de casa, empates, etc., bons começos, ele foi titular do time. Verdade. Né? Ele não conseguiu ser um parceiro eficiente para o Caleri e nem conseguiu definir vitórias, porque quem está fazendo os gols, todos os gols... É o Caleri. É o Caleri, continua sendo, né? Só quando ele quis bater o pênalti no lugar do Reinaldo que ele falhou. Porque a vantagem de você ter um atacante como o Luciano junto com o Caleri é você ter uma dupla possibilidade de marcar, né? Ele não vem... E o Luciano, ele é mais um centroavante construtor, nossa palavra maravilhosa, que vem armar e tudo mais. Ele não está conseguindo nem produzir jogadas e nem concluir jogadas. Ele teve chance ontem. E acho que essa é uma questão. E o Éder, que vinha sendo titular antes, deixou de ser titular porque não estava rendendo tanto, e quando entra, não entrou bem nenhuma dessas vezes, né? O empate contra o Ceará
O Éder acho que não pode mais ser a primeira opção. Isso o Rogério demorou a sacar. É melhor um jogador com outras características. O Éder talvez funcione começando jogando algumas vezes. Acho que ele entrou bem num jogo, em Bragança. Fez até o gol, depois colocou uma bola na trave e tal. Nos outros jogos, até pela característica, não funcionou contra o Ceará, não funcionou contra o Coritiba, não funcionou contra o Avaí, não funcionou em nenhuma dessas partidas, não funcionou contra o Corinthians. Então, assim, o Éder, então foram 4 vezes, Luciano titular e o Éder entrando. As 4 vezes o Luciano não jogou tão bem e o Éder não entrou tão bem. E aí, acho que não é uma questão de inverter, voltar o Éder como titular. Pode até ser em alguma partida. Mas você testar, porque para mim essa é a posição mais cômoda do futebol, no esquema que o São Paulo joga. O segundo atacante. Ele só precisa pegar o volante, que é o cara que não sai muito, fica ali e joga do lado um centroavante que segura 2 caras para ele. Então, é fácil jogar nessa posição. E os caras não têm aproveitado. Nem o Luciano, por excesso de firula e tal, não sei o que lá, e nem o Éder. A melhor função do Rigoni. Que para mim, pode ser essa. E agora também tá difícil de saber qual a melhor função. Porque por exemplo, mal em Florianópolis ele colocou ele de lateral direito. Né? Sim. Ala direito. Foi assim. Foi ruim. Foi ruim? Pro time e pro Rigoni, né? O Rigoni ainda não pegou um jogo com os titulares assim, 1-0 pro São Paulo, entra e o contra-ataque é seu. Nenhuma vez. Que poderia ser uma possibilidade. Uma possibilidade, né? Que aí com mais espaço para ele ter o seu melhor. E com tantos desfalques, vamos ver como é que o Rogério já está apavorado com a ausência do Igor Gomes, porque os jogadores fundamentais do Rogério, no time dele, são os 3 meninos da base. Um operou o joelho, o Sara. O outro é o Nestor e o outro é o Igor Gomes. É os 3 que ele acha que fazem 10 funções no meio de campo. Então. Contra o América, ele só tem o Nestor. A outra coisa que eu achei... Quero falar agora como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube. Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos, não precisa nem precisar aparecer.